Uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. A todos que me ouvem e aonde essa mensagem chegar. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus, uma palavra para todos aqueles que vão participar e ouvir esta mensagem. Que está aqui escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto, Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, o filho unigênito, o filho do seu amor. Deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, Não morra, mas tenha a vida eterna. Ponto. Versículo 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Não para julgá-lo. Para que você venha entender o texto, eu vou trazer o contexto do que João, nosso irmão João, sobre o Evangelho de João, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz uma realidade que muitos não querem acreditar. Não querem acreditar. Vamos aqui para Romanos, capítulo 3, versículo 23. Daqui a pouco nós voltamos para o texto. Vamos para o contexto. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Você entendeu aí? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Nós estávamos aqui no estado de ser condenado pelo pecado. Porque o que afasta o homem, o que afasta a mulher, o que afasta as famílias de Deus é o pecado. Por isso que Isaías, capítulo 59, versículo 1, versículo 2, diz assim, que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, que é o pecado premeditado, Que é o pecado premeditado. Você sabe que o que você faz de errado é pecado. Mas você quer continuar no erro e no pecado, se tornando iníquo e ímpio. Fazem separação de nós e o nosso Deus. Aonde habita o pecado, não está a presença do Espírito Santo. Aonde habita o pecado, a salvação está longe. Onde habita o pecado, E quando se trata do pecado, se trata das trevas, que muitos estão vivendo sobre as trevas, dominado pelo pecado, refém do pecado, escravo do pecado, preso no pecado, fazendo tudo
o que bem quer nesta vida, achando que não vai ter consequência. Deixa eu dizer uma coisa. O pecado traz consequência. O pecado traz dor, o pecado traz desgraça, traz miséria, o pecado traz morte, traz perca, traz choro, traz planto, traz lágrima. Enfim, quem vive nesse mundo sob o domínio do pecado, a morte leva para o fogo do inferno. Lá não tem Cristo, lá não tem oportunidade, não. Lá não tem esperança. Lá a alma já está em condenação. Sabe o que é que o diabo quer? Que você viva no pecado. Que você esteja sob o domínio do pecado. E que sobre o pecado você morra. O diabo já está condenado. O diabo já foi condenado por Cristo, ele já perdeu. Né? Ele está condenado ao juízo do fogo do inferno, é lá que ele está, e está levando muitas almas para lá. E ele está condenado ao juízo final do lago de fogo, aonde o nosso irmão, né, e apóstolo Paulo, ele nos relata em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que é necessário que nós viemos comparecer ao tribunal de Cristo para prestar conta para Deus, né? Nós vamos prestar conta, nós vamos estar perante o tribunal de Cristo para prestar conta do que nós temos feito nesse mundo por meio do nosso corpo, seja bom ou ruim, nós vamos estar lá no tribunal de Cristo. O que o apóstolo Paulo profetiza aqui, o apóstolo João ali, né? O mesmo apóstolo João, que eu estou iniciando esta mensagem desde o começo ali na ilha de Patmos, Deus mostrou para ele o juízo final. O trono branco, a esposa de Cristo à sua direita, vai ser dado o poder para ela julgar, e os ímpios de toda a geração estará ali perante o tribunal de Cristo para ser julgado e condenado. Onde é que está escrito isso? Em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. É importante você meditar e ler, viu? Ali será aberto os livros da obra, será aberto o livro da vida, né? Todos aqueles que não estão com seu nome escrito no livro da vida será julgado e lançado no lago de fogo, o juízo do lago de fogo. E a morte e o inferno dará conta dos mortos que nele ali houver. Ou seja, a morte que leva os mortos para o fogo do inferno, desde Adão e Eva até aquele exato momento do juízo final, a morte levará essas almas para o tribunal de Cristo. E o diabo sabe isso. O diabo sabe disso. Então, todas as almas que tiver no inferno, junto com o diabo, os demônios, tá? Estarão perante o tribunal de Cristo. Todos serão julgados e serão condenados ao juízo do lago de fogo. Isso aqui é uma realidade que ninguém quer acreditar. Os falsos profetas estarão lá. Os mentirosos estarão lá. Os ímpios, né, que viveu nesse mundo regaladamente, achando que não ia prestar conta da vida errada que eles viviam, né, aqui nessa terra, estarão lá e serão condenados. Qual é a palavra que vão ouvir da esposa de Cristo? Porque será dado o poder para ela julgar. E de Cristo, que estará no trono branco como juiz para julgar. Qual é a palavra? Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Mas a esposa dele dirá para os ímpios de toda a geração: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. O juízo do fogo, do lago do fogo. Esta é a segunda morte. Né? Se lá no inferno é fogo que não apaga, é verme que não morre, e é uma profunda dor e agonia,
no lago de fogo só vai aumentar o sofrimento. Você está pensando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é brincadeira. Nós estamos aproximando para o juízo final. O fim dos últimos tempos. Né? O fim dos últimos tempos. Já estamos vivendo. Né? Já estamos vivendo isso. Olha aqui o versículo 24. Olha o versículo 24, Romanos capítulo 3, versículo 24. Mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Quer se livrar dessa condenação? Quer sair desta situação? Hoje, em vida, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar a esse mundo que é maligno. Né? Você tem que renunciar em vida e se entregar a Cristo. E entrar pela regeneração do Espírito Santo, através do batismo das águas, sepultar o velho Adão, a velha natureza carnal, o velho homem, você tem que sepultar. No batismo das águas, é estar morto para esse mundo maligno, é estar morto para o pecado, ali na cruz de Cristo. É nascer de novo. Né? O velho Adão tem que estar sepultado para dar lugar no novo Adão em Cristo Jesus. O velho Adão falhou. O velho Adão falhou ali no paraíso. Junto com Eva, quando deram ouvido à serpente, ao diabo, o enganador, e comeram do fruto proibido. E as consequências pelo pecado veio. A única saída deste mal atingir a tua casa, a tua família, a tua alma, é Cristo. A única saída é Cristo. Se não houver um novo renascimento na tua vida, não pense você que você vivendo pelo pecado, sendo dominado por ele, fazendo tudo o que você quer, que você morrer, você vai para o paraíso. Você vai para o reino de Deus. Você vai tomar posse da salvação e da vida eterna. Se você não entrar pela regeneração do Espírito, através do batismo das águas, nascer de novo, estar debaixo da obediência, servir a Cristo, seguir a Cristo, fazer a vontade de Cristo, sepultando a velha natureza, o velho homem, é nascer de novo. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus, ele tem uma vida nova para você aqui na terra. Mas para você tomar posse da vida nova em Cristo Jesus, você tem que renunciar. Você tem que tomar um posicionamento. Você tem que tomar posse dessa vida nova que Deus, através do teu filho, oferece para você. Isso depende de você. Depende de você. Enquanto a vida, a esperança, a nossa esperança é Cristo. Morreu sem ele, acabou. A morte abraça e leva para o fogo do inferno. Morreu com Cristo, o anjo leva para o seio de Abraão. Onde é que está escrito isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 19 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 19 ao 31, é uma realidade que Jesus traz do que acontece após a morte. Céu ou inferno? Quem escolhe é você. Leia lá o texto e você vai entender do que Jesus fala sobre um rico e sobre um mendigo chamado Lázaro. Leia lá o texto. Tá? Romanos não, Romanos, nós estamos agora em Romanos capítulo 3, versículo 26, que eu acabei de ler. Diz assim, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Olha lá, o perdão pelos seus pecados, só através de Cristo, pela fé nele.
Então, como o apóstolo Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Deus ele tem uma nova vida por meio de Cristo para oferecer a você e a sua família. Só depende do seu posicionamento e da sua renúncia, né? Nascer de novo, como ele disse no Evangelho de João, capítulo 13, ele disse para Nicodemos, que foi visitar ele: quem não nascer da carne, quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, porque a inclinação da carne leva para o pecado e o pecado leva para a morte, mas a inclinação para o Espírito leva para a vida eterna. Então a escolha é você que tem que fazer. Aquele que nasceu de novo, esse vive pelo Espírito. Aí o Espírito testifica com o meu Espírito e com aqueles que vivem pelo Espírito, que nasceu de novo, que agora somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos co-herdeiro de Cristo. Se somos co-herdeiro de Cristo, somos participante do novo céu, da nova terra, do paraíso de Deus, da cidade santa. Porque, como está escrito em Isaías capítulo 52, que os incircuncisos e os imundos não entrarão na cidade santa. O dono da cidade, que é Deus, é santo. A cidade é santa. E o que deixa as almas imundas é o pecado. Quem vive sobre o pecado e dominado pelo pecado e não busca de Cristo a salvação e a vida eterna, e não busca o novo renascimento, não vai entrar lá. A escolha é sua. A escolha é sua. Você que está me ouvindo aí, a escolha é sua. Eu sou peregrino desse mundo. Sou cidadão do céu. Não faço parte desse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas esse mundo não vive em mim. Eu não vejo graça nesse mundo. E você? Já tomou um posicionamento? Já tomou a decisão? Deus não vai fazer por você o que é para você fazer. O que ele tinha que fazer por mim, por você, ele já fez por meio do seu filho. Ele condenou o meu pecado e o seu pecado, que levaria a nossa alma ao juízo do fogo do inferno. Ele condenou no corpo do filho dele, ali pregado no madeiro. Ali, pregado no madeiro. Com o teu sangue derramado ali, na cruz do Calvário, Jesus nos comprou para Deus, para sermos sacerdotes e reinar com ele eternamente. Não foi com ouro nem com prata, foi com seu sangue. Ele nos comprou. Ele encravou na cruz a cédula condenatória que era contra nós. Haveria uma dívida condenatória. Não teríamos como pagar. Jesus pagou. Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele recebeu o castigo por meio do corpo dele, no meu e no teu lugar. Os pregos, a coroa de espinho, a lança que lhe enfiaram, a cruz que não era dele, era nossa. Ele nos amou, ele se entregou em obediência, em forma de sacrifício, para o Pai nos dar o perdão. No último suspiro, antes de se entregar à morte ali na cruz, ele disse ao Pai: Pai, está tudo consumado. Era ele dizendo: Pai, a dívida está paga. Ele suspirou, deu o último suspiro, se entregou à morte. Ele desceu ao centro da terra. Ele desceu ao inferno. Lá ele pisou na cabeça do diabo, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os 11 discípulos, para mais de 500 pessoas, incendiou ao céu. Está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. O Pai deu ao Filho todo o poder no céu e na terra, e no trono de glória ele reina, ele governa, ele domina sobre o céu, sobre a terra, sobre o mundo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem dá-se o direito a morrer uma vez só. Logo depois segue-se o juízo. Sem Cristo não tem como
eu e você vencer a morte. Cristo é o único meio da salvação e da vida eterna. Cristo venceu a morte. Nas mãos dele está a chave da morte, a chave do inferno. Não pense em você que se não for por meio de Cristo, você vai herdar a salvação. Você vai vencer a morte, porque um dia a morte, ela vai de encontro a ti. Ela vai de encontro à sua família, ela vai de encontro à sua casa. Hã? Quer se livrar das garras da morte? Quer vencer a morte? O meio é esse, que eu já estou ministrando, que eu já estou pregando, que eu já estou exortando. Né? O caminho é esse. O caminho da salvação se chama Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que leva para cima, o caminho que leva para a salvação é estreito, é apertado e se chama Cristo. Mas todo o caminho é uma porta de entrada. Ele também é a porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele disse, eu sou a porta. O caminho é estreito e a porta é apertada. Se você estiver trilhando o caminho que não for Cristo, você está perdido. Porque em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz que há caminho que aos olhos do homem parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. Qual é o caminho que parece ser perfeito? E o fim dele é a morte. É o caminho largo, é o caminho da perdição. Nesse caminho você pode beber, você pode usar droga, você pode se prostituir, né? Você pode fornicar, né? Você pode ser um prostituto ou uma prostituta, né? Nesse caminho você pode curtir o mundo e tudo que o mundo oferece, você pode curtir a luxúria, né? Nesse caminho você pode dar lugar na carne, né? A qual em Gálatas capítulo 5, do 19 e 21, está lá as obras da carne que leva a alma à condenação. Nesse caminho você pode fazer tudo, que é caminho largo, mas porém leva para baixo, para o fogo do inferno. A morte leva para o juízo do fogo do inferno. Tá? Nesse caminho, o caminho da perdição, a qual em Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, que há caminho que aos olhos do homem parece ser perfeito, mas o fim dele é a morte. Nesse caminho você pode fazer o que quiser. Mas no caminho que se chama Cristo, que leva para cima, é apertado. É apertado. E a porta de entrada para o paraíso é estreito, é apertado. Então, essa decisão quem tem que tomar é você em vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? O viver é Cristo, né? E o morrer com Cristo é lucro. Tá? É lucro. E o morrer com Cristo é lucro. Enquanto a vida é esperança, a nossa esperança é Cristo, mas morreu sem ele, acabou. Acabou. Morreu sem Cristo, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Agora vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e diante, onde eu iniciei, né? E aqui eu encerro. Diz assim, ó, versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso aqui vai além da sua imaginação. Se eu perguntar para você, você crê em Cristo? Porque quem crê tem fé. Para crer em Cristo tem que ter fé. Mas o nosso irmão Tiago diz que a fé sem obra é morta. Por quê? A fé sem obra é morta. Você pergunta para a pessoa, você crê em Cristo como Salvador da tua alma? Creio. Aí você pergunta para ele, você vai buscar Cristo? Não. Você vai congregar? Não. Você medita na palavra de Deus no outro dia? Não. Você jejua? Não. Você ora? Não. Então isso é uma crença morta. Isso é uma crença morta. Isso é uma fé morta. Morta. Você não busca a salvação da tua alma, você não descruza os braços, não sacode a poeira dos teus pés, não vai congregar, né? Não vai buscar a palavra, não vai estar diante do altar, não vai buscar a presença de Deus e você está achando que você vai para onde? Para o céu?
Não, se você não tiver uma vida com Cristo aqui na terra, lá no céu você não vai entrar. Não se engane, muitos estão se enganando a si próprio. A si próprio. Muitos estão se enganando a si próprio. Olha o que fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. O que faz o homem errar é o pecado. O pecado faz o homem errar. De Deus não se zomba. Isto é, tudo que o homem plantar nesta terra, ele vai colher. Se você planta a obediência, e se em Cristo você busca a salvação, você vai colher as bênçãos e, por fim, a vida eterna. Mas se você planta nesta terra desobediência e não vai buscar de Cristo a salvação da tua alma, o que é que você vai colher? Um castigo eterno, a morte eterna, o juízo do fogo do eterno hoje, o juízo do fogo do inferno hoje e o juízo do lago de fogo o amanhã. Só depende de você. Lembre-se de uma coisa: você vai colher o que você planta. Não sei o que é que você tá plantando. Não sei o que é que você está semeando sobre esta terra que eu e você vive. Mas o que você semeia na terra é o que você colhe. Lembre-se de uma coisa: se você semeia a obediência, você vai colher as bênçãos enquanto você viver aqui e, por fim, a vida eterna. Se você semear nesta terra desobediência, você vai colher as maldições que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, e, por fim, o castigo e a morte eterna. A decisão que tem que tomar é você. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Que o Espírito Santo, que o Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso e o Filho, a quem o Pai enviou para nossa salvação, possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O desejo do meu coração, do apóstolo Fábio Mota, cuja esposa, Bispa Fátima Mota, é te encontrar no paraíso, no reino de Deus. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Compartilhe isso aqui, ó. Compartilhe para todos que precisam ouvir e conhecer a verdade. Até a próxima, se Deus quiser. Que o amor do grande Deus e as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.